Bom, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta, né? E hoje um Cultura Geral extremamente especial. A gente está abrindo essa nova parceria entre Cultura Geral, TV Banqueta e UniBH, né? Através da Faculdade de Direito, que tem como seu diretor o Dr. Thales Catapreta Leal, que é meu amigo particular também, né? Sejam todos muito bem-vindos e a gente está recebendo hoje, para a gente abrir esse projeto super bacana aqui na TV Banqueta, o Guilherme Nucci, né? Seja muito bem-vindo, é um prazer te receber para a gente poder falar nesse momento que a gente está vivendo, tão volátil nas nossas leis, né? Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, é um prazer. Doutora Cristina, seja muito bem-vinda também, é um prazer te receber, professor de Direito Penal aqui do UniBH, e essa casa, né, que tem abrigado tantas histórias do direito, né, e tem trazido para a gente uma nova visão do direito e uma coisa moderna para a gente poder entender um pouco mais dessa sociedade que a gente tem vivido, né? O prazer é meu e fico muito lisonjeada e me sinto responsável de participar junto com o professor Nucci. Ô, professor, a primeira pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: a gente está vivendo um momento entre ficção e realidade também no direito penal? A gente está nesse limiar aí? Sim, estamos nesse limiar, infelizmente. Aliás, né, nós estamos no limiar há muitos anos. Eu recentemente folheava um livro de história e ali estava escrito que a primeira casa de correção, seria uma penitenciária, né, criada ainda no Império, né, já começou errada. Não dava certo, superlotada, e ninguém dava atenção para os presos. O que significa que um direito penal que pune mal, ele vai punir mais vezes e mais gente. Como é que a gente pode pensar a previsibilidade da lei, né? A gente parece que está vivendo assim, uma coisa de lei em movimento, né? Essa lei assim, que se adequa ao fato e não ao fato à norma. Como é que a gente pode trabalhar isso e entender isso nos dias de hoje, professor? É difícil até para a gente que trabalha com isso, né? Porque o que sempre se disse e se sustentou é que existe o crime de mídia. Quer dizer, acontece um crime no Brasil, a mídia colocou nos jornais, televisão, rádio, vira lei. E geralmente lei penal. E se já existe lei, o crime faz com que a pena aumente. Então, é muito difícil, né, a gente conseguir uma política criminal saudável que possa fazer um sistema harmônico, um sistema equilibrado. Não pode ser na base do acontecimento ou do calor da emoção. É o que tem se vivido no Brasil há muito tempo já também. Isso traz muita insegurança jurídica, professor? Ah, sim, traz muito. Porque, veja, até o Supremo Tribunal Federal tem mudado de opinião, não é, várias vezes sobre um determinado assunto. Isso é inseguro para todos os juízes, né, e profissionais do direito. Doutora Cristina, deixa eu fazer uma pergunta meio difícil, assim, que é quase que um título de uma tese. Essa globalização tem deixado a gente com essas soluções penais de difícil interpretação no momento atual? Sem dúvida, né? Eu acho que o Brasil, como o professor Nucci já falou, não tem nenhuma ideia de uma política criminal clara e, portanto, a gente acaba buscando ideias isoladas de países isolados com realidades fáticas, culturais, demográficas muito diferentes da nossa. Com isso, costurando uma solução de um país ou outro com outro terceiro, num Brasil completamente diferente, a gente ainda tem mais uma realidade alienígena, né? Essa mistura de civil law com common law, essa coisa mais americanizada, né? Tentando se instalar de uma forma meio abrupta aqui, né? Uma cultura mais europeizada, que é a nossa, acaba fazendo com que isso vire uma agressão também ao nosso direito aqui no Brasil? Com certeza, né? A gente tem uma realidade de democracia, a forma como a própria fundação do direito penal em cima do princípio da legalidade ele é feito, ele faz com que simplesmente vivenciar costumes e simplesmente transpô-lo para uma lei seja
em alguns momentos, inviável. Para nós, juristas, isso é até muito claro, mas para a sociedade que assiste, sem nenhuma outra possibilidade de conforto dada pelo Estado, parece que o direito é quase como ingênuo, né, frente aos crimes, sendo que nós, na verdade, acabamos ficando vendidos entre uma situação ou outra, né? O direito penal hoje ele é quase vendido numa bacia das almas como o salvador da pátria, né? E esse não é o lugar do direito penal isolado, né? O direito penal tem que ser visto de uma forma muito mais ampla. Doutora Cristina, direito penal, liberdade de imprensa e democracia. Como é que a gente vai... As perguntas são perguntas espinhosas, né? Mas a gente precisa tratar dessas perguntas e aproveitar o professor. É verdade, né? Esse limite é sempre difícil mesmo. Em qualquer sociedade, eu acho que como a gente tem visto, né, diferenciar qual é o limite de uma censura e qual é o limite de algo que seja legal. Se a gente pegar episódios recentes, né, como o Charlie Hebdo, com uma crônica, né, de certa forma infeliz, ter acabado gerando aquele atentado, né, terrorista na França, há algum tempo atrás, e a gente pensa, algum jornal pode publicar determinadas, até qual o limite da imprensa poder publicar determinadas charges, atingir determinados grupos ou não, né? Eu sou também partidária de um direito penal mais garantista. Eu acho que esse não é o papel do direito penal, né? Eu acho que não está dentro do direito penal fazer a censura, né? Eu acho que o trabalho de censura ele passa por outros lugares, né? O olhar da sociedade, da mídia, da educação, da cultura de um povo, ele tem que partir de outros lugares. Eu não acho que é saudável a lei e o direito penal interferir na liberdade de expressão. O professor, como é que a gente pode entender os limites do direito penal e a cooperação internacional? Que também é um assunto que entrou muito nessas discussões, principalmente no Lava Jato, e continua com os vazamentos de informações, essa coisa toda. Também existe uma certa incoerência assim, na aplicação dessa cooperação internacional. Parece que os Estados Unidos hoje, alguns deputados também já levantaram isso no Congresso americano, nessa cooperação internacional que teve entre os promotores e os procuradores e os Estados Unidos e tudo. Então, esse limite também, esse limiar também está muito, com isso tudo que a gente está vivendo, ele está muito tênue, está muito perigoso também, essa coisa da cooperação internacional? Não, eu não acredito nisso, porque a cooperação internacional é prevista em lei, né, e desde que seja respeitada a legalidade, esse é o que a professora colocou muito bem, a cooperação tem que se dar mesmo, porque organizações criminosas internacionais se valem de todos os meios, né? E paraísos fiscais, e contas bancárias fantasma, empresas fantasma. Então, acho que nesse ponto, não é, a nossa justiça até conta pouco com o auxílio internacional. Poderia até contar mais. Eu não vejo o óbice, não. Essa forma de interpretação legal, né, que na sua palestra você mesmo falou que às vezes chega no STF, você dá uma nova visão, uma nova interpretação. Isso tudo não pode remeter a gente a um atraso ou algum retrocesso legal no sentido da aplicação da lei penal, não? Não acredito em retrocesso, não. Eu acredito que possa gerar, como eu disse, uma insegurança. Nós estamos vivendo uma fase de insegurança jurídica porque os tribunais superiores ora se posicionam de um jeito, ora de outro, né? O próprio plenário do Supremo ora de um jeito, ora de outro, mas eu não acredito em retrocesso, acredito que isso daí só pode ter vantagens, porque o direito é complicado, né? O direito é interpretado e o direito é vivo, né? Ele vive, ele não vegeta, então
cada decisão que o ministro profere é uma lição a mais, que o mundo do direito vai acabar assimilando. Então eu não vejo como retrocesso, vejo sim que em fases como essa temos que passar por essa insegurança por um tempo. Professor Cristino, para a gente encerrar, como é que é dar aula em tempos atuais? A gente tem que tomar alguns cuidados, né? Mas eu também acho que é um momento oportuno de formar pessoas mais críticas, de tentar desmontar alguns estereótipos, né? Porque o direito penal, o pano de fundo do direito penal é realmente político e a gente vai discutir questões que estão muito ligadas à realidade. Então, eu acho que é uma oportunidade para um aluno que está disposto a enxergar com outros olhos todas essas informações que ele chega, né, da sociedade desencontrada. Eu acho que é um bom momento para que ele tire suas próprias conclusões e consiga crescer de forma crítica, enquanto cidadão, não só enquanto futuro jurista, juiz, advogado, mas enquanto cidadão, sim. Professor, como é que a gente pode enxergar o direito penal daqui para frente? Ou como devemos enxergá-lo? Eu sempre acho que o direito penal é o braço mais forte do Estado, é o braço punitivo, né? E ele precisa ser enxergado numa visão que harmonize direitos fundamentais. Não dá para trabalhar um direito penal, nem um processo penal, não é, esquecendo desses direitos que são tão caros para os indivíduos. Eu vejo o direito penal num futuro cada vez mais entrosado com os direitos humanos, e não o contrário. Não é? Então, a minha visão é positiva nesse sentido. Bom, deixa eu agradecer aqui, professor, foi um prazer te receber aqui no Cultura Geral, foi um prazer também, viu, doutor Cristino? Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral, foi curtinho, mas eu acho que, assim, conseguiu passar tudo aquilo que a gente precisa ouvir, né, em dias atuais. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais Cultura Geral.